Olá, minhas queridas irmãs, sejam bem-vindas a mais esse dia de decisão, em que nós, apoiadas na palavra de Deus, temos nos despertado a verdadeira paz, a verdadeira felicidade, a verdadeira alegria, a verdadeira satisfação que já existe dentro de nós. Só precisa ser descoberta. E essas palavras que têm sido ministradas nesses devocionais têm nos ajudado a descobrir isso tudo que está dentro de nós. Essa semana nós estamos falando a respeito do treinamento de Deus. Como que nós somos treinadas, como que nós somos habilitadas a viver realmente o propósito de Deus. E nós falamos de algumas áreas, de algumas habilidades que Deus tem treinado nas nossas vidas para que realmente nós venhamos cumprir esse chamado, cumprir essa missão. Nós falamos da habilidade de lidar com a falta de reconhecimento, como foi com Elias. Nós falamos da habilidade de lidar com as quedas, como foi com Paulo. Nós falamos da habilidade de lidarmos com as crises, de como que nós servimos as pessoas, como que nós comportamos em meio às crises, no ponto de vista de servir, de ajudar ao próximo. Falamos também sobre as frustrações, sobre as feridas, como que nós nos comportamos quando nós somos feridas, como que nós nos relacionamos com as pessoas que nos ferem. Nós vimos que na vida real não tem vilão, não tem mocinho, que existe realmente um propósito de Deus, uma habilidade que Ele deseja treinar nas nossas vidas para cumprir realmente esse propósito. E hoje eu vou finalizar com esses pensamentos que nós já refletimos. Eu vou finalizar isso tudo, mas não quero, nem ouso, dizer que isso aqui é tudo sobre o treinamento de Deus, que Deus só usa só isso, não. Eu quis lançar situações das quais eu passei, que eu testemunhei e que eu gostaria de compartilhar com vocês, e é o que eu fiz nesses dias. Então, não finalizo o tema, eu finalizo a minha reflexão. Eu sei que tem muitas outras áreas que Deus está trabalhando no coração de cada uma de nós e que não foram mencionadas aqui. Mas o que eu quis dizer com isso tudo, minhas irmãs? Que todas nós estamos sendo treinadas, nossas habilidades estão sendo treinadas e que Ele tem te chamado para uma grande obra, Ele tem te chamado para um propósito. Aí você pensa assim, eu tenho tanto para percorrer ainda, eu tenho tanto pela frente, eu acho que não sou eu não. Eu já disse isso também, a respeito até mesmo desses devocionais, eu sempre falo nos cultos que eu sou a pessoa mais inadequada para fazer isso e eu descubro que é o que fala na palavra de Deus, que Deus, Ele chama aqueles que não são, Ele chama aquele que não é, justamente porque eu não sou o que Deus me chamou. Então, minhas irmãs, que nós não venhamos levar em consideração não estarmos prontas, porque o Senhor, Ele é especialista em trabalhar no vazio. O Senhor é especialista em trabalhar naquilo que não é. Veja lá em Gênesis, a Bíblia fala que a terra era sem forma e vazia, e o Espírito do Senhor estava se movendo sobre a face das águas. E aí Deus começou a trabalhar um processo de crescimento, de criação sobre a terra. Ele pegou algo que ainda não era e transformou para que fosse. Assim também, Deus, lá no Salmo 139, nos viu ainda uma substância ainda informe. E aí, nos livros dele foram escritos todos os nossos dias. Então, Deus é especialista em trabalhar em coisas sem forma, em trabalhar em situações que ainda não são. Então, não se preocupe se você ainda não atingiu tudo que Deus quer. Se permita somente que Deus venha te conduzir, que Deus venha te liberar, que Deus venha trabalhar no seu caminho, para que você possa ser tudo aquilo que Ele quer que você seja. Se você quiser viver e compreender qualquer coisa em Deus, você precisa olhar para o início. Você tem que olhar para o princípio do Criador, você tem que olhar para o princípio da criação. Lá em Gênesis 1:1, fala que Deus criou primeiro o céu, depois a terra. Então, se você quiser olhar um modelo para seguir, para continuar, para não desistir, se permitindo que Deus trabalhe nas nossas vidas, nós temos que olhar para o céu primeiro. O princípio do Criador primeiro é o céu e depois a terra. Então, primeiro o céu e depois a terra. Então, ficar dando respostas terrenas para situações espirituais, situações em que Deus quer nos treinar, não vai funcionar. Nós temos que dar respostas para o céu. O princípio do Criador é primeiro o céu e depois a terra. O que eu quero dizer com isso? Que muitas vezes nós damos respostas terrenas para situações do céu.
Situações do céu são essas situações que Deus está permitindo para que nós sejamos habilitadas. Nós não temos que responder à terra, nós temos que responder o céu. E como que nós iremos responder o céu? Praticando aquilo que é espiritual. Eu sei que é muito difícil, minhas irmãs, sermos feridas e darmos respostas celestes para situações de feridas terrestres. Mas Deus espera que você dê outra face. Deus espera que você prossiga. Deus espera que nada te pare. Então, minhas irmãs, nós vemos exemplos de pessoas que venceram e pessoas que deixaram a desejar. E aqui tá meu filho, ele tá querendo, acho que ele tá querendo aparecer no vídeo. Vem cá, filho. Esse aqui é o João Daniel. Eu acho que vocês todos já conhecem as participações especiais que ele dá aí nos vídeos. Ele fala alguma coisa, então aqui tá o João. Fala oi com o pessoal. Fala assim, ei, eu sou o João Daniel. Minhas irmãs, voltando à reflexão, eu vejo que, por exemplo, existem pessoas que decidiram mudar e outras ficaram na mesma zona de conforto. Nós vamos ver a vida do sacerdote Eli, e a Bíblia fala que o início do ministério dele, ele começou o ministério dele encostado na estrutura, encostado numa cadeira. E ele terminou o ministério dele da mesma forma, encostado numa estrutura, vendo toda a situação de apostasia dos seus filhos, vendo toda a situação de clamor do povo que clamava por uma mudança, porque Deus já tinha se distanciado do povo. E ele simplesmente sentou numa estrutura e ficou na mesma estrutura, da mesma forma como ele começou, ele terminou o ministério dele. Agora nós vemos o exemplo de Esther. Esther deu uma resposta do céu para toda essa situação de frustração. Ela é uma menina que começou a sua vida pública, né? Como nós estamos lendo na Bíblia. A Esther começou a sua vida como uma menina órfã, uma menina estrangeira, uma menina recriminada, uma menina inadequada e terminou a sua história como rainha, porque ela decidiu dar respostas celestes para situações terrenas. Minha irmã, hoje você tem a sua decisão. Você pode decidir ficar ferido, você pode decidir ficar caído, você pode se sentir muitas vezes chateada por não ser reconhecida. Você pode continuar ferida, amargurada, chateada na cama. Agora, você pode dar uma resposta do céu para toda essa situação, permitindo que o Senhor te habilite, aceitando o treinamento de Deus e vendo todas essas coisas, todas as pessoas envolvidas como parte de um processo de Deus para a sua vida. Então hoje está nas suas mãos decidir ser feliz em meio a todas essas situações ou ficar como o sacerdote Eli, sentado numa estrutura, vendo a vida passar. Mas eu quero te encorajar a decidir ser feliz hoje, aceitando a habilitação de Deus, aceitando o processo de Deus e seguindo em frente para tudo que Deus tem para a sua vida, em nome de Jesus. Então, decida ser feliz e saia desse lugar de ser coitada. Não queira ser coitada, queira ser feliz. Não queira ser depressiva, queira ser feliz. Não queira ser amargurada, queira ser feliz. Aceitando tudo com uma habilitação, tirando os vilões da sua mente e colocando somente o Senhor Jesus Cristo, dono de um propósito lindo para a sua vida hoje. Decida ser feliz, aceitando a missão de Deus para a sua vida. Olha, eu espero que essas mensagens tenham te edificado muito e o desejo do meu coração, a minha oração é para que você alcance todos os sonhos de Deus para a sua vida. E eu te espero amanhã para mais um devocional de decisão de sermos felizes todos os dias. Um beijo no seu coração e que Deus te abençoe.